Vai. Posso começar? Esse é o número 10? Não precisa falar número mais, mas é o Tá. 10. Sim. Esse vai ter vinhetinha de abertura, vai ser mó legal. Sejam bem-vindos ao Diretório Acadêmico, a sessão onde do Missangas YouTube, Missangas Podcast, e o youtube.com.br Missangas Podcast, Sim? onde a gente dá recomendações a você que está aí nos ouvindo e vendo agora e se arrependendo porque eu sou isso aqui. Ah, Se qual você é? imaginava diferente, é. Qual é, Guaxa? Eu imaginava a Juba mais ruiva, depois eu encontrei ela, ela é menos ruiva do que eu imaginava. Como assim? É que agora tá Eu, esper- eu, escuro. espera- eu esperava a Viúva Negra, no mínimo a Viúva Negra. Acho que tava Entendi. Não, chutando, sabe aquele vermelho assim, sei, eu vermelho já assim, tive, ó. eu já tive. Entendi. Não, eu já tive, mas agora eu resolvi ser um pouquinho mais discreta. Tava muito chans, assim. Mas, aliás, Ok. eu sou a Jujuba, Eu sou Marcelo Guaxinim, não somos parentes, não somos parentes. apesar de ser muito Apesar de parecidos. parecer. É. É, isso aí. E eu estou aqui para fazer uma recomendação. Essa recomendação segue duas regras. Que regras são essas, Jujuba? Primeira regra, você precisa referenciar a minha dica. Que isso? É Lisa! Ah, Elisa Simpson. Regra número um. Re- É difícil, né? Regra número um: você precisa referenciar o que. Tem que ser alguma coisa relacionada com o que eu falei na semana passada. Verdade. Regra número dois: você não pode repetir a Dois. minha mídia. Dois. Exato. É isso. É Basicamente é isso. isso. Então, semana passada eu falei de dois livros, de uma trilogia de cinco, sei lá, que do Geralt de Rivia, da história do Witcher, do The Witcher. Isso. É um prequel, sei lá, é o que acontece antes dos jogos e que é muito legal, é excelente. Espero que vocês leiam ou se vocês não leram ainda, espero que vocês procurem porque vale muito a pena. Uma coisa que eu gosto muito dos jogos do The Witcher, e acredito que vem um pouco até dos livros, pelo que o Uhum. pessoal fala, e pela explicação que a Jujuba deu, Hum. é que ele não é só um jogo você pegar a espada e matar monstros. Ele tem investigação. Muitas das Sim. quests é. Ah, descubra o que aconteceu com fulano. E tu vai lá, tem um rastro, tem um sangue, tu vai Uhum. seguindo, vai procurando pistas, o Sim. perfume de uma flor, e sei lá o que. Tem bastante investigação. Sim. E é bem Pensando em legal. investigação, Tá. e não recomendando um livro, nem um jogo, eu Que não poderia pode ser recomendar. Agatha Christie, nem vem. Ah! É. É. É um jogo Põe de mais pra cá um cartas. pouquinho. Aê, muito bom. Black Black Stories, Stories. da Galápagos Jogos. Ele é Ah, um jogo de cartas. Vem 50 cartas. Tem o Black Stories 1 e o Black Stories 2. olha Não precisa só. jogar na sequência, cada um tem casos diferentes. Hum, Vai abrir aqui, tem um livrinho de regras. Aham, tá. Tem o autor dando uma de galanzão aqui. Parece o Silvio Santos, do jeito que você mostrou. Isso. Tava meio pixelizado, assim. Não, não parece o Santos. Pois é. E daí tem uma carta assim, que vai ficar um lado virado para os jogadores e um lado para a pessoa Tá, que é o peraí. mestre. Deixa a carta paradinha pra gente ver. Tá, agora deu pra ver. É que o Guaxa se mexe muito, a qualidade fica ruim. Tá. Sinal de ocupado, é isso? É, no caso desse aqui, sinal de ocupado. Ó, É um cheguei caso, eu atrás. vou ler aqui para ti. Tá, Uma mulher morre por ter passado muito tempo ao telefone. tá. É só isso. E daí eu, por sou naquela rodada eu sou, eu não lembro o nome certo, mas é mestre do jogo, alguma coisa Tá. assim, ou Aham, senhor da história, ou tá. alguma coisa assim. Então eu sei qual é o caso, por que ela morreu, já que ela morreu por não atender o telefone. Os Não, ela morreu porque jogadores ficou no telefone, é isso? por ter passado muito tempo no telefone. Tá. Isso. Deixa eu Uhum. ver aqui por que ela morreu. Ah, legal. É. Ok, tá. Tem cartas bem mais legais. Tá. Então assim, ó. É. Os jogadores vão fazer perguntas de sim ou não. Tá bom. À medida que os jogadores vão fazendo, eles têm que adivinhar exatamente o que aconteceu com ela. Ah, que Somente legal. perguntas de sim ou não. Tá, tá bom. Por exemplo, que pergunta tu faria, Jujuba? Eu sei que ela morreu ao telefone, é isso? Uma mulher morre por ter ficado muito tempo no telefone. Tá, e aí eu tenho que descobrir por quê, é isso? É, pode ser Ah, qualquer coisa, não necessariamente um crime. tá Mas o bom. motivo dela morrer é esse. O que Tá, aconteceu pra ela ter morrido? tá bom. Ela estava falando com o namorado? Não. Ela tem um namorado? É irrelevante. É... Sim, não e irrelevante. Ou seja, se não for Ah, relevante tá. pro caso, Irrelevante pode. Tá, então ela é não tem namorado. relevante. Ela tava preocupada no telefone? Não, Ela tava ligando pra algum serviço? não. Caramba!
Ela. Morreu tentando mudar o plano da Oi. Não, não foi isso. É, eu ia falar isso. Ela ligou pra um 45. Não. Ah, entregando a idade agora. Você lembra disso? Diz que é amizade? É disso que é amizade. Triste, hein? Pois é. Eu nunca liguei pra um 45, tá? Não sei, talvez. É, tá bom, ela. Por que que ela morreu falando outro. Não, é. Caramba. Ela. O telefone tem a ver com a morte dela? Tem. É É. sim. É sim ou não? Sim, é. É, caiu alguma coisa em cima dela? Não. É, a pessoa que estava falando com ela tem relevância com, com a morte? Não. É, ela morreu por conta do telefone? Calma, calma. Ela morreu. Caramba, eu não consegui elaborar a pergunta. Foi fora do telefonema a morte dela? Como assim? Ela tá dentro da linha. Eu sei, pera... Não, eu não consegui elaborar a pergunta. Então, assim, a ideia é que quanto mais jogadores, Ah! mais legal, porque daí, por exemplo, a Juba tem as ideias dela, os outros têm as ideias deles, e a gente vai chegando até um caso, né? Nossa, muito legal isso. Eu tô E curiosa. então, esse tá no um, tá? Se vocês quiserem saber o resultado dele, pelo Ah, menos na você minha. não vai contar pra gente? Você vai fazer a Não. gente ficar curioso que nem os finais da história dos miçangas? Exato. E daí tem histórias, por exemplo, ó, uma mulher decide vender o Porsche novo do marido por mísero R$ 500, porque ela fez isso. Ah, porque Uma ele é um mulher entra pilantra, no safado, cachorro sem vergonha. Obrigado. Uma mulher entra em um bar e pede um copo d'água. O homem atrás do balcão agarra um rifle e aponta para ela. Ela agradece e vai embora. Por que ele fez isso? What? Que legal. Uma Ô, eu mulher acho que a gente podia dá uma fazer. coisa para o homem comer, um tempo depois os dois morrem, sabe? Então, Que legal, que é, legal. tu tem que ir. Ah, por que isso? E tu vai fazendo perguntas de sim, não, Saquei. e a pessoa vai dizendo sim, não ou irrelevante. Ah, Aham. por exemplo, tu perguntou, tu podia ter me perguntado, o homem era alto ou baixo? Aí, sei lá, foi um cachorro, não foi um homem. Eu vou dizer, é irrelevante. Entendi. Ou seja, não tem um homem para eu dizer se ele é alto ou baixo. Aham, sim, sim, Então, sim. cara, é muito bom Que sentar entre os legal. amigos. Não leia antes, tá? Eu li o primeiro só pra brincar com a Jujuba. Eu Sim. conheço alguns casos porque eu já joguei o jogo, ele é divertidíssimo. Uhum. Mas não leia antes. Então tem 50 histórias aqui. Quando Pô, acabar, tem muito o Black legal. Stories 2, mais 50 Muito casos. bom. Muito bom. Dizem que os dois é um pouquinho. Aqui fala, tem história com suicídio, tem história com assassinato. Olha Mas no só. caso ali, por exemplo, aquele da Juba, mais uma dica, era Uhum. algo mais acidental. Ah, mas eu perguntei se caiu alguma coisa nela. E eu disse que não. Ela tomou um choque. Não. Ai, droga. Tá bom, então a Então, gente assim, ó, é um joga. jogo muito legal. Quanto Aham. mais pessoas, mais divertido fica, pra todo mundo Sim. perguntando. Ganha a pessoa que descobriu o motivo. E no fim, se ninguém chegar a lugar nenhum, a pessoa que tá contando conta a história, o que aconteceu. Então, Pô, muito legal. recomendo muito. É um jogo fácil, não precisa de dado, não precisa, só precisa de uma carta. Boa. Sabe? Tu vai pegar isso aqui, tirar uma carta e jogar. Tu Uhum. pode jogar num ônibus, numa viagem. Tu pode Pô. jogar em lugar que tenha pouca luz, tenha só uma lanterna. Alguns casos são de assassinato. Só a pessoa que tá lendo o caso ali, com uma lanterna no Sim, rosto. sim. Então, Vai ser é, dramático. sabe, precisa de pouca coisa. É Uhum. um jogo barato, tá? Eu não lembro qual foi o preço que eu paguei. Esse que eu ganhei, na verdade, mas eu já tinha visto o 2, Ah, que eu vou estar comprando, é baratinho. É um jogo legal. barato, divertidíssimo, 50 casos, ou seja, 50 vezes tu vai sentar e se divertir, ou mais, Uhum. porque tu pode pegar um caso É, que tu já conhece e ser o ou mestre da isso, rodada, é isso que eu ia pessoas que não falar. jogaram ainda. Uhum. Então, Galápagos Jogo, qualidade da carta é excelente, Olha é um só. material grosso, Sim. assim, não é tem, parece ser bem resistente mesmo. Tem essa Uhum. caixinha bonitinha para guardar, Que legal. tem as Muito bom. regras aqui. Então é a minha recomendação de hoje. Muito bom. Eu acho que a gente devia falar com a Galápagos. Eles não podiam patrocinar a gente, né? Galápagos fica a dica. Mas eu acho que a gente podia Pisei fazer no um. gato, Hã? pisei no gato, ele me atacou. Coitado. Eu acho que a gente podia fazer um Missangas Stories. Para as pessoas tentarem descobrir o que aconteceu no final das nossas histórias. Hã? O que você acha? Ó, Pode fica a ser, dica em pode Galápagos. ser. Mas, Guaxa, então já que Oi. estamos falando de investigação, antes da gente terminar o nosso papo aqui, Hum? eu queria que você me falasse 5 coisas que nós temos na delegacia, afinal de contas estamos investigando, Ok. com a letra G de Galápagos. Olha só.
Com a letra G. 5 coisas. Algema. Não. Não. Gema. É. Garrafa. Tem garrafa. Garrafa. Tem garrafa. Granada. Aquela de efeito moral. Tá bom. Pode ser. Brasil, isso é bem comum. Pode Granada ser, de pode efeito ser. moral. Granada, vai. Guilhotina não pode mais, né? Não pode guilhotina, não. Google. Tem o Google pra pesquisar? Tem o Google. Tem. Tá Tem o bom. Google. Tem o Google. Que mais que tem? Delegacia, poxa. Delegacia. Com G. Tem uma coisa muito fácil. Com G. É muito fácil, muito fácil. Gigantes. Não. Girafas. Grades. Grades. Ah, Grades. grade. Grades. Falta um. Falta uma. Ai, eu vou fazer mímica, né? Tipo. O que tem, né? Falta um com G na delegacia. Eu vou fazer uma mímica de uma coisa que pode ter na delegacia. Tu Você é nunca péssima vai disso. adivinhar. Ai, caralho. Gatorade. Não. Vai faltar uma, você vai perder. Eu tô aturando em volta do quarto da minha filha pra pensar o que pode ter aqui, que teria lá. Você nunca foi numa delegacia, né? Nunca fui na delegacia. Nunca fui na Bem, delegacia. Sempre bem. fui um homem bom. Muito bem. Já foi na delegacia? Não. Eu- Grampo! Grampo pra prender os processos. Boa! E grampo eletrônico também. Muito bem, Guaxa. Pode ter o grampo eletrônico, isso. Boa, boa. Gambiarra. Como é que você não descobriu o que que é Guimba isso? de cigarro. Sabe o que que é isso aqui? Ah, É um galão de água. me lembro de nunca ter tudo de dupla pra jogar mim. Tá. Pô, Guaxa, como assim? Não. Ah, Guaxa, qual é? Bom, até semana que vem, pessoal. Até semana que vem, pessoal. Ah. Galão de água. Pelo amor de Deus. Qual é, Guaxa?